Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade para a gente estar aqui, adorando o nome dEle. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Obrigado, pastor Fábio, por esta oportunidade. Irmãos, eu já falei uma vez, eu gosto muito de pregar a palavra do Senhor. Eu gosto muito também de ouvir os nossos companheiros. Gosto muito de ouvir o pastor Fábio pregando. Semana passada ele pediu para eu pregar, eu pedi para mudar em cima da hora, mas ele pregou uma palavra poderosa, o nosso pastor presidente, e eu fico feliz por poder pregar a palavra de Deus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, e eu pretendo ser breve, ficar sempre de olho no relógio. Lá no livro de Gênesis, capítulo 37, Deus tem colocado essa palavra no meu coração. E Gênesis 37, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 7, 37, primeiro até o versículo 7. Aí você pode ficar sentado mesmo, como você está, ok? E diz assim a palavra de Deus: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos e seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam. Lá no versículo 9, a parte B, também diz assim: e eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Agora você vai folhear sua Bíblia aí no capítulo 41, lá no versículo de número 46, diz assim: e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face do Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu estava na tarde desse dia meditando na palavra de Deus, como a gente sempre faz, e Deus colocou esta palavra no meu coração. Eu tenho algumas reflexões aqui para fazer com os amados irmãos. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus, ele tem os seus meios de falar com a gente. E me chama a atenção porque você vai ver uma informação que a Bíblia nos dá, que Jacó amava mais a José. Os irmãos de José
eles percebiam isso. Isso trouxe um grande problema para José. Imagina bem, um rapaz ser tratado dessa forma pelo seu pai, e os seus irmãos ficavam chateados, aborrecidos, porque eles percebiam que José era mais amado. José não tinha culpa disso. E você vai observar que os problemas que José passou foi por consequência disso. Começou assim. O rapaz de 17 anos não tinha feito nada de mal, o seu pai o amava, e os irmãos ficaram chateados. E a Bíblia fala que aborreciam José por causa dessa, por ele ser amado pelo seu pai. E não obstante a tudo isso, a Bíblia fala que José agora, de Jacó, dá um presente para o rapaz, para o menino, uma túnica de 7 cores. Os outros receberam, tudo indica uma túnica, mas a de José era diferente. O pai de José deu uma túnica de 7 cores para ele. Isso desencadeou um problema muito sério. Então tá, o rapaz era amado pelo seu pai, os irmãos ficavam com inveja, porque viam a preferência de seu pai. Agora, Jacó deu uma túnica de 7 cores para os filhos. Tá. E como se não bastasse, Deus tinha uma obra na vida desse rapaz. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o propósito de Deus na vida de José. Eu penso que esse tema José é muito pregado e é muito atual, como toda a palavra de Deus, assim é. Mas me chama a atenção, aí Deus tem uma obra na vida do rapaz, um propósito, um projeto. Como já se não bastasse o amor do pai, a preferência, o pai dá uma túnica de 7 cores, e Deus tinha também uma obra na vida desse rapaz. E Deus agora resolve dar um sonho para esse menino. Deus começa a tratar com esse rapaz. E é bem verdade, queridos irmãos, que Deus, Ele não põe peso nos ombros de uma criança, de um rapaz de 17 anos, não. Mas o chamado de Deus já começa aí. O chamado de Deus já começa aí. E outro dia eu estava conversando com um rapaz, e eu estava dizendo assim: olha, a Bíblia, ela é muito interessante. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, a Bíblia fala assim: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E você vai observar que toda vez que a palavra de Deus fala que Deus se lembrou, ou lembra-te, requer de alguém uma atitude. Por exemplo, Deus se lembrou de Noé. As águas do dilúvio baixaram, e Deus entrou em providência e fez o que tinha que fazer na vida de Noé. Tinha uma mulher que estava sendo desprezada, a esposa de Elcana, que era Ana, sendo desprezada, pisada por Penina. A Bíblia diz que aquela mulher orava a Deus no templo. Deus se lembrou de Ana, depois de oração e mais oração. E o que Deus fez? Deus se lembrou de Ana, seguiu-se a vida normal do casamento, e Ana se viu grávida da bênção que ela esperava. Só que quando Eclesiastes, o sábio Salomão, fala assim: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é para que eu e você tenhamos atitude hoje que glorifique o nome do Senhor. E eu estava dizendo o seguinte para um jovem outro dia: a época da mocidade, a época da oportunidade,
é na mocidade. Aí eles começam a rir quando eu falo isso. É na mocidade que você encontra a sua namorada, que vai ser a mãe dos seus filhos. É na mocidade que você vai encontrar o emprego, o trabalho, vai fazer a sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Daí você vai viver disso. Então fala de oportunidade. E um conselho para você: não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Você pode glorificar o nome do Senhor? Pastor, mas eu já não sou jovem, mas não me importa. Não importa, Deus está te dando uma oportunidade. Pegue aí a oportunidade, pegue a oportunidade que Deus vai te dar hoje nesse culto aqui. Pois bem, meus irmãos, Deus agora tem uma mensagem, uma revelação proposta na vida de José. Só que tem um detalhe: Deus não errou. Deus não errou. Aí você fala assim: pastor, mas Deus vai dar uma revelação, um menino de 17 anos, olha o que aconteceu com ele. O negócio, o problema não era de Deus não, mas Deus revelou que tinha uma obra na vida dele. O problema foi com quem ele falou. O erro não está em Deus não, mas o erro está no coração daqueles que não aguentavam ver José com o propósito de Deus. Sabe de uma coisa? Tem gente que não suporta a bênção de Deus na sua vida. Tem gente que não suporta o que Deus tem com você e o projeto na sua vida. Mas olha para cá, você não precisa se preocupar não, porque se Deus tem um projeto com você, fica firme, fica firme, fica firme e vai adiante. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ore a Deus, teme a Deus e caminhe com o Senhor. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Na inteligência é temor, sabedoria. E se você é sábio, você vai temer a Deus, e as coisas de Deus vão se realizar na sua vida. Observe só, queridos irmãos, mas dentro desse cenário todo da vida de José, você conhece bem a história dos sonhos que José teve, e isso arrancou ódio dos irmãos dele. José poderia ser o rapaz mais estressado, reclamando da vida. Só que eu preparei algumas coisas aqui, eu tenho 3 pontos para desenvolver com os irmãos aqui nesta noite. Deus tem colocado no meu coração. E a primeira coisa é: a sabedoria que Deus concedeu a José o levou a assumir grandes responsabilidades e alta posição. Aguça bem os seus ouvidos aí. A sabedoria que Deus concedeu a José o levou a assumir grandes responsabilidades e alta posição. Só que aí você fala assim: pastor, mas quando José teve o seu sonho, ele era um adolescente. No capítulo 37, versículo 2, a parte B, revela isso. José tinha 17 anos. Ele era assim um adolescente. Mas é assim mesmo que Deus começa. Só que eu vejo, sabe, queridos irmãos, que existia uma promessa de Deus, Geilson, na vida daquele rapaz. Existia um projeto de Deus. Mas o que eu quero falar para você aqui é do projeto de Deus até a realização desse projeto vão acontecer muita coisa. Eu acredito que tem gente aqui, Diaconisa Leomi, que tem um projeto de Deus, que Deus tem um projeto na vida dele, que Deus tem uma obra na vida dessa pessoa, e essa pessoa está esperando em Deus. Só que tem um detalhe: da promessa de Deus até a conclusão daquilo que Deus tem para a pessoa, existem muitas coisas que podem acontecer. Só que tem um detalhe: você tem que permanecer firme na presença do Senhor.
Aí tem gente que começa, pastor, quando é que vai acontecer isso? Quando é que o sonho, o projeto de Deus vai acontecer na minha vida? Aí começam a ir para um lado, começam a ir para o outro, começam a ficar ansiosos. Deixa eu dizer uma coisa: espera no Senhor, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Deus não vai andar dentro do meu relógio. Tem um tempo determinado de Deus, mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Espera no Senhor, que a bênção já está chegando. Aleluia! Nós precisamos, meus irmãos, falar isso para as pessoas, porque está pairando uma ansiedade no coração das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele é longânimo. O que é isso, pastor Vinícius? Deus, Ele não se apressa. Você pode pensar que está demorando, mas Deus está agindo. Você pode pensar que o céu está parado. Não, senhores, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem os livros. Deus está trabalhando, você não está vendo, mas Deus está agindo. Mas Deus está agindo. Na promessa de Deus até a conclusão, 30 anos José, quando José subiu lá e Faraó, José estava diante da face de Faraó. Faraó deu o anel dele para José e deu autoridade para José. São 13 anos. E durante os 13 anos, pastor, muita coisa aconteceu, Diácono Fernandes. Aí você fala assim, pastor, mas o que errou? José tinha só 17 anos. O que aconteceu, pastor? Será que Deus usou os filhos, os irmãos de José para fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa, querido, para você: Deus não colocou nada no coração dos irmãos de José. Aquilo era do coração deles mesmos. Deus não precisa se utilizar do mal. Agora tem um detalhe: quando Deus tem uma obra com você e o diabo começa a perceber, o diabo começa a mandar coisa ruim, e Deus administra tudo em nossa vida, porque Ele é Deus. Ele não deixa você cair, Ele não deixa você ser derrotado. Deus administra esse mal na sua vida, e Deus agora transforma esse mal em bênção, e a vitória é sua, em nome de Jesus. Levante a sua mão, se você puder dar o melhor, glória a Deus para o Senhor, porque Ele merece. Meus irmãos, eu já ouvi muita pessoa, muita gente falando isso. Tinha uma promessa de Deus, ou tem uma promessa de Deus, daí agora o inimigo começa a levantar pessoas contra ele, pastor Fábio. E vem, pastor Ricardo, de forma dura, severa. Mas o que aconteceu? É Deus que está mandando lá o mal? Não, senhor. Não, senhor. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Não, senhor. Não. Mas agora Deus administra e mostra que está no controle. Sabe por que Deus nunca vai perder o controle da sua vida? Fala para esse irmão que está ao teu lado: ei, Deus nunca vai perder o controle da sua vida. Deus tinha uma obra na vida de José. Agora o mal se levanta, a pastora Fabiana, contra José. José era um menino de 17 anos. Mas tem uma coisa, na presciência de Deus, pastor Pacheco, Deus sabia de tudo aquilo que iria acontecer com José. E aí, pastor? Deus sabia de toda a tramóia. Deus sabia de todo o levante do diabo. Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Deus sabia dos projetos dos irmãos de José para matá-lo. Deus sabia do projeto dos irmãos de José para dar cabo na vida de José, porque eles não suportavam a intimidade que José tinha com o pai dele. Eles não suportavam o crescimento de José. Pastor, tem isso também? Tem. Existem pessoas que não suportam o seu crescimento espiritual. Mas sabe de uma coisa?
enquanto eles estão vigiando a sua vida, você está orando, buscando ao Senhor, e quando você está buscando o Senhor, as portas do céu estão se abrindo, a bênção de Deus está chegando, e você está sendo vitorioso, em nome de Jesus. Onde estão os crentes vitoriosos aqui? Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu, e dá uma glória a Deus aí, tá? Porque você é mais que vitorioso, vitoriosa. Enquanto as coisas de Deus não acontecem na sua vida, Deus vai te fortalecendo no meio da batalha. Viu, doutora Laisa? Enquanto o projeto de Deus não é realizado, aí você está na presença do Senhor. Vem na escola dominical, vem no culto, vem na igreja, adora o Senhor, dizima a oferta, cultue, exalte, tem talento, entregue o seu talento na obra de Deus. E o que vai acontecer, pastor? O tempo vai chegar. Enquanto isso, você está sendo amadurecido, você vai amadurecendo, e Deus vai trabalhando na sua vida, Deus vai fazendo você crescer, Deus vai te robustecendo a sua fé. Mas você tem um projeto. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 2, verso 40, a respeito de Jesus: e o menino crescia, aleluia, em graça, em sabedoria. Enquanto não chegava o tempo de Jesus fazer o que tinha que fazer, do que estava no coração de Deus, Jesus crescia e se fortalecia. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem luta, tem, mas ela vai fazer você crescer. Tem adversidade, tem, mas essa adversidade vai fazer você crescer. Tem perseguição, tem, mas a perseguição também vai fazer você crescer. Outro dia eu estava dizendo do Salmo 91, deixa eu dizer uma coisa: tem coisa que você vai ver só no campo de batalha. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É só no meio da luta que você vai ver isso. Você vai ver 1000 caindo do teu lado, mais 10.000 à tua direita, mas você em Deus prevalecendo. Aí eu entendo que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Não depende de você. Ah, pastor, eu canto bem. Não depende de você. Ah, pastor, eu cantei e os muros de Jericó caíram. Não depende de você. O louvor foi para Ele, e quando você cantou, subiu a glória. Ele mandou a glória dele, e as muralhas caíram por terra. Pertence a glória a Ele. Deus quer usar algumas pessoas, mas muitas vezes existem uns profetas que se confundem. Se confundem. Deus começa a usar, daqui a pouco ele começa a pisar diferente, andar diferente, falar diferente, se envaidecer, achando que não são nada. Lá no livro de Jó fala assim: olha, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Não é a palavra de Jó, está no livro de Jó. Um dos amigos de Jó falou: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Deixa Deus travar o oxigênio aí, se você é o que você é. Aí tem uns profetas que se envaidecem. Eu aprendi uma coisa com Pedro, lá na porta do templo chamado Formosa, pastor Ricardo Severino. Depois que o milagre daquele coxo, o rapaz: me dá um dinheiro. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O rapaz começou a pular, porque um rapaz coxo começa a pular. Sabe o que aconteceu, presbítero Sebastião Cabral? As pessoas deixaram de olhar o rapaz. Vai lá na Bíblia para você ver. Deixaram de olhar o rapaz e começaram a olhar para Pedro.
pelo profeta. Começaram a olhar para o instrumento de Deus. Aí Pedro olha assim e fala assim: você está pensando o quê? Varões, vocês estão olhando para nós por quê? Você está achando que veio da gente essa cura aí? Não, Senhor. Não tem aquele Jesus que vocês crucificaram, não tem aquele Jesus que vocês rejeitaram, não tem aquele Jesus que vocês perseguiram, não tem aquele, meu Deus, não tem aquele Jesus que foi rejeitado, ele está na destra do Pai. Aquele Jesus, ele foi posto por pedra da esquina, ele é a estrutura da igreja. Tira o olho de nós e põe os seus olhos em Jesus, porque a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a glória. Nós somos instrumento de Deus nessa terra, mas a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a majestade é para Ele, a Ele todo o poder. Levante a sua mão para o céu, levanta, 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 e vai exaltando o Senhor. Levanta, levanta. Eu quero te dar um minuto aí para você glorificar o nome do Senhor. Eu quero te dar alguns segundos para você exaltar o nome do Senhor. Vai levantando a sua mão aí e vai dando glória a Deus, porque Deus te trouxe aqui para dizer: parece que está demorando, mas não está. Quando acontecer o tempo de Deus na sua vida, aquilo que Deus prometeu vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Só quem está entendendo, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus e aleluia, porque vai acontecer. O diabo não vai parar, o diabo não vai impedir, o inferno não vai impedir, porque já está determinado que as portas do inferno irão se levantar, mas não vai prosperar. Aleluia. Outra observação que eu faço aqui, tanto na casa de Potifar, você vai ver algo acontecendo tremendamente. Olha como o homem que está no centro da vontade de Deus, olha o que acontece com ele, pastor Pacheco, presbítero Hamilton. Olha o que acontece com esse homem. Não foi Deus que projetou aquelas coisas ruins para acontecer com José, mas Deus estava administrando. Deus estava administrando. Aí você fala assim: pastor, peraí, tinha um sonho de José, lá na frente Deus já sabia. Vamos acelerar lá na frente. José não sabia, seu pai não sabia, seus irmãos não sabiam, mas o local que já estava na mente de Deus era o Egito. O local que Deus ia levantar José era no Egito. O mal não fez Deus perder a rota, não faz não. O mal não faz Deus perder a rota, de jeito nenhum. Raciocina comigo aqui, raciocina comigo. Na mente de José, José tinha um sonho, a promessa, ele estava ali. Os irmãos não sabiam, os pais não sabiam, os amigos não sabiam, ninguém sabia. Deus sabia. Deus sabia, porque Deus já foi lá na frente, Deus sabia. Aí os irmãos de José agora falam assim: olha, nós vamos destruir esse rapaz, vai vendo, nós vamos acabar com ele. Então vamos acabar. Joga na cisterna, jogou. Vamos matar ele, não. Vamos vendê-lo. Vai vender para onde? Aí passa, olha só como você vai entender se Deus administra ou não as coisas. Quando passou lá uma caravana de ismaelitas, é isso mesmo? Uma caravana de ismaelitas, foram vendidos, José foi vendido para eles.
Ah, mas para onde que eles estavam indo? Para onde que eles estavam indo? Para o Egito. Aí o diabo querendo armar. Aí Deus fala para o diabo assim: olha só, eu que estou administrando isso. Você está aí tentando acabar com aquela família. Ele perdeu o emprego, não tem problema. Deus vai levantar uma pessoa lá, vai mandar alimento para sua casa. A porta fechou para ela. Armaram contra a vida de um crente fiel no trabalho. E a crente fiel está lá: Senhor, não fecha essa porta. A porta fechou. Agora tem 3 portas abertas. Aí o diabo começa a dizer: acabei com ela. Acabou? Quem governa é o Senhor. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se você acredita, levante a sua mão para o céu e dá glória a Deus. Sabe por quê? Deus é que governa tudo isso. Olha onde José foi parar, meus irmãos: na casa de Potifar. Quem era Potifar? Eunuco do rei. Pode falar, ó. Ei, Deus governa ou não governa? O rapaz estava chegando perto da onde que Deus queria que ele estivesse. Mas eu quero falar para os irmãos, eu vou partir para encerrar. Tanto na casa de Potifar, na prisão, no governo de toda a terra do Egito, José tomou decisões com sabedoria e sempre de acordo com a vontade e o direcionamento de Deus. Você vai ver lá, Gênesis 39, Gênesis 40, Gênesis 41, você vai ver. Mas tem algo que me chama a atenção. Eu não sei se você já percebeu quando você leu a palavra. Quando José é lançado na cova, é desprezado pelos seus irmãos, lá na prisão, na casa de Potifar. Aí eu penso assim: o que garantiu a vitória desse rapaz? Aí você vai ver uma expressão: e o Senhor estava com José. Pastor, o que quer dizer isso? Se Deus estiver com você, aleluia, a cisterna não é o seu fim. Se Deus estiver com você, você pode ser vendido, mas Deus vai estar com você, te abençoando. Se Deus estiver com você, a prisão, aleluia, a prisão não é o seu fim. Espere mais um pouco, está vindo a bênção de Deus aí, em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo. Aleluia. Eu fui observar a pastora Fabiana, que existe uma expressão assim: olha, e o Senhor era com José, lá no livro de Mateus capítulo 28, verso 20. Certa vez Jesus disse assim: olha, e eis que eu estarei convosco. Aleluia. Jesus, antes de ir ao seu assunto ao céu, disse assim: olha, e eis que eu estarei com você. E um dia Jesus olha para os discípulos dele e fala assim: olha, é necessário que eu vá, eu vou partir, é necessário. Jesus falou da sua morte e ressurreição. Aí Jesus fala assim: olha, eu vou precisar ir. Os discípulos agora ficaram temerosos, porque ele falou assim: mas Senhor, e nós? Aí Jesus fala assim: olha, mas se eu for, eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Ele vai estar com você, vai estar dentro de você. Olha para cá, minha irmã, você tem poder, você pode todas as coisas em Jesus. Você não está sozinha. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Você pode entender que você é mais que vitoriosa. Você não está sozinho. Até parece que eu estou sozinho, mas não estou. Jesus está comigo. Jesus estava com José. E para finalizar, meus queridos irmãos, porque José teve tantos resultados em sua vida, ainda que estivesse em condição de escravo. Por quê? Porque ele servia a Deus e buscava o Senhor de todo o coração.
Você não busca o Senhor por causa daquilo que Ele pode te dar, não. Você está aqui, ninguém te obrigou. Você está aqui porque você quer adorar o Senhor. E sabe o que é que eu tenho falado? Deus vê graça nisso. Fica de pé. Deus vê graça nisso. Pastor, eu estou aqui sem pastor. Estou passando por adversidade, por lutas, dificuldades. José também passou. Mas José teve resultados incríveis. Por quê? Porque servia a Deus e o buscava de todo o coração. Não são todos, mas eu conheço pessoas, e existem sim, pessoas que estão aqui, mas ansiosos que o culto acabe, porque tem um outro compromisso. Tem gente que estão na igreja, estão igual aquele povo do Egito, do lado de Israel, estão caminhando para a Canaã celestial, a Canaã, mas o coração preso lá no Egito, lembrando de coisas do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você: deixa tudo por amor a Cristo. O que Deus tem é maior, o que Deus tem é melhor para você, o que Deus tem vai te levar a resultados tremendos. Fala para o irmão que está do outro lado aí: ei, caminhe com segurança e firmeza na presença de Deus. José tinha certeza que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus estava comunicando aquilo no coração dele. As dificuldades vieram, vão vir sim dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu fecho a Bíblia. Vão vir sim dificuldades. Jesus disse sobre isso. Um dia Jesus falou assim: olha, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E isso assusta algumas pessoas, mas observe só o que Jesus falou: e por aumentar a iniquidade está aumentando, o amor de muitos se esfriarão. Só que Jesus não falou de todos. O amor de muitos, muitos que não estão firmados na videira, muitos que não estão comprometidos com Ele, muitos que estão andando para lá e para cá. Sabe por que não são de todos? Porque aqui tem crentes remanescentes fiéis, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Ministério de louvor, se puder, pode subir, fecha os teus olhos, vai orando ao Senhor aí em nome de Jesus, vai agradecendo a Deus. Você que está passando adversidade, mas você está aqui, você está por luta e aflição. O diabo se levantou, igual levantou contra os irmãos, contra José. O diabo se levantou igual te levantaram os irmãos de José. Mas olha você na presença de Deus, olha você servindo a Deus com alegria, firme na presença do Senhor e não negando o nome de Jesus. Levante agora sua mão para o céu. Você vai orar ao Senhor agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, alguns de nós, Pai, está passando pelo vale da sombra e da morte. O inimigo se levantou com fúria. Parece até que nós vamos perder, mas quem vai perder é o adversário. Em nome de Jesus, ó Deus, manifesta a tua graça, manifesta a sua misericórdia, manifesta o seu cuidado sobre nós. O Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é o Deus clemente, o Senhor é o Deus misericordioso. Em nome de Jesus, fortalece esse irmão agora, fortalece essa irmã, Senhor, que o inimigo está se levantando dentro da casa dela, lá no emprego. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece ela, Senhor, fortalece ele, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.
Gente, nós vamos terminar o culto com a sensação de que Deus tem mais. A sensação que eu tenho é que a gente vai para casa com esse gosto das coisas de Deus ardendo na nossa alma, no nosso coração. Fecha os olhos. Nós estamos percebendo a presença de Jesus e a gente vai ter que ir embora, mas a gente vai para casa com o sentimento de que Deus está fazendo algo. E olha, pode ser que a gente nem esteja vendo, mas Deus está trabalhando no silêncio. Fecha seus olhos. Hoje é dia de decisão. Se você precisa tomar uma decisão, a decisão é agora. Se você precisa entregar a vida a Cristo, hoje é o dia de entregar a sua vida para Jesus. Pode ser que você tenha vergonha de sair do seu lugar e tomar uma decisão pública, mas Jesus não teve vergonha de ir até aquela cruz e lá do alto da cruz ser exposto e ser vilipendiado, ser maltratado e sofrer no seu lugar. Jesus está te chamando hoje. Curva a cabeça. Jesus está chamando você para coisas novas. Vem depressa, Jesus. Venha, Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha, Cristo, que te chama com amor celestial. Venha, Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha, Cristo, que te chama com amor celestial. Voltando para Jesus. Tem mais alguém? Nós não vamos demorar. 13 anos. Está voltando para a presença do Pai. Pode ser que tenha mais gente. Se tiver, vem depressa. Se não tem, nós vamos orar. Senhor, nós abençoamos essa moça agora. Está tomando a decisão, a Ana, hoje com Jesus. Que coisa linda, que coisa linda. Ó, filho de crente não é crentinho, tem que tomar decisão. A Ana tomou uma decisão por Jesus agora. Olha só, que coisa boa. Eu estou ficando animado. Pode ter mais gente, eu não sei. E se tiver, hoje pode ser o seu dia. Vem depressa, você precisa tomar uma decisão. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou colocar minha vida na mão de Jesus. Eu vou ser de Jesus a partir de agora. Minha vida vai ser mudada, transformada. Sim, Deus vai usar o jeito dele, pastor Vinícius. Pode ser que põe e jogue lá na cisterna, venda para alguém, vai para o Egito. Mas Deus tem o jeito dele de agir. Você é dele, é dele, é dele. Onde está você?
Tem mais alguém? Não temos? Nós vamos terminar agora. Deus, essas duas moças tomaram uma decisão. Ó Deus, a Ana veio ao Senhor e entregou a sua vida também, tomando uma decisão tão linda, pública, diante do Senhor. Ó Deus, a outra jovem, a missionária Michele, está orando por ela e ela volta para os caminhos do Senhor. Tu és o caminho, Tu és o rochedo divinal, Senhor, e aquilo que o Senhor fez nesta noite, aquilo que o Senhor está fazendo, continua fazendo, continua trabalhando, Senhor, porque o Senhor é um Deus que trabalha, que trabalha, que trabalha, que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. Corta os laços, corta as correntes que prendem. Ó Deus, esta pessoa que está presa aí no banco, não consegue sair, corta essa corrente hoje. Solta essa vida, Senhor, corta, ó Deus, esse laço que prende, Senhor, porque nós queremos vê-los no céu. Senhor, toma essa moça nas Tuas mãos, toma a Ana nas Tuas mãos, escreve o nome delas no livro da vida, Jesus, e faz delas mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, transformadas, mulheres, ó Deus, que sejam testemunhas do Senhor. Faz delas esses instrumentos para a sua glória. E nós repreendemos o laço do diabo, repreendemos os laços de morte e declaramos vida abundante para a glória do nome de Jesus. Amém. Estende a mão para frente. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas e doces do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Quem está esperando a vinda de Jesus, diga amém.